Olá pessoal, eu sou o professor Merquian e esse é o canal Matemática Merquian. Hoje eu vou estar falando para vocês sobre o assunto de potenciação, tá? Primordial, muito importante em concursos, vestibulares e é um assunto que a gente começa a ver ele a partir do sexto ano, tá? Então eu estou começando aqui a potenciação no conjunto dos naturais e nos próximos vídeos eu vou dando sequência nos outros conjuntos numéricos, ok? Então vamos lá. O que é a potenciação? Ela é uma maneira de representar o produto entre diversos fatores iguais. Assim como a multiplicação veio para representar a adição de diversas parcelas iguais, a potenciação veio com esse intuito na multiplicação, tá? Então eu pego lá, eu vou escrever 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Vamos ver o exemplo, olha aqui. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Quer dizer, eu tenho 4 fatores do produto entre 2. Todos os mesmos números. Então eu coloco 2 elevado a 4. Ok? Então vamos entender as partes da potência. O que eu tenho aqui, ó, o conjunto 2 elevado a 5, ele é a potência. Tá? É uma forma de notação ou da representação dessa operação. Tá? É uma maneira de a gente representar o produto entre diversos fatores iguais. Então a gente chama de potência. Esse carinha aqui azul, ele é a base, quer dizer, a base é o fator da multiplicação, é o número que a gente vai multiplicar. E o expoente é o indicativo da quantidade de vezes que o fator irá se repetir. Entendeu? Então, nesse mesmo exemplo que eu dei aqui, ó, a base 2, quantas vezes apareceu 2 aqui? 4. Então, 2 elevado a 4. A base é o 2, é o fator, e 4 é a quantidade de vezes que eles vão se multiplicar entre si. Tá? E como se lê a potência? Se lê assim, ó, 2 elevado a 5. A gente fala a base elevado ao número que está sobre ele. Tá? 3 elevado a 4. Já o expoente 2 e o expoente 3, se atente que ele tem uma maneira diferente de se falar, tá? É mais comum eu estar falando 4 ao quadrado do que 4 elevado a 2. Não é errado falar assim, mas é mais comum 4 ao quadrado. Como 3, eu falo 7 ao cubo, tá? Ou 7 elevado a 3, mas é muito mais comum ao cubo. O quadrado vem por causa da área do quadrado. Tá? Então se convencionou falar 4 ao quadrado porque a área do quadrado é L ao quadrado. Assim como no cubo, se convencionou por causa do volume do cubo, que é a aresta ao cubo. Então, por uma analogia aí, se utiliza essa notação aí, tá? 4 ao quadrado, o número, a base elevado ao quadrado, como a base elevado ao cubo quando for 3. Os demais se mantém o mesmo padrão, 2 elevado a 5, 3 elevado a 4, ok? Agora vamos lá, falar sobre potência de expoente zero, tá? Quando eu tenho um número elevado a zero, todo número elevado a zero, exceto o próprio zero, resulta em 1. Quer dizer, o número elevado a zero, ele será 1 para o n diferente de zero, para esse número diferente de zero. Quando for zero, não existe. Daí a gente apresenta com essa notação aqui, ó, não existe no conjunto que estamos trabalhando, tá? Então vamos lá, 2 elevado a zero é 1, 25 elevado a zero é 1, 1 milhão elevado a zero é 1. Não importa a base, quando elevado a zero será 1, exceto o próprio zero, tá? E isto é pegadinha, tá? Em concurso, pode ter certeza, é bem provável que caia uma pegadinha dessa, tá? Na sua prova, no dia a dia, na escola também, com certeza seu professor vai cobrar essa notação, tá? Potência com base 10. Vamos pensar aqui. Vamos por analogia, vocês vão entender o resto. Olha só. 10 elevado a zero é 1. Como eu falei, todo número elevado a zero é 1. 10 elevado a 1
seria o fator 10 somente uma vez, então é o próprio 10. 10 ao quadrado é o fator 10 vezes 10 de novo, 10 vezes 10. 10 vezes 10 é 100. Agora acompanha, ó, se eu tenho expoente zero, acompanha que eu não tenho nenhum zero aqui. Vamos dizer, zero zeros. Tá? Não acompanha nenhum zero. Quando eu tenho o expoente 1, acompanha com 1 zero. Olha só. Quando eu tenho o expoente 2, acompanha-se com 2 zeros. Então, por analogia, se eu pegar 10 ao cubo, eu vou pegar o 1, por ser 10, e repetir 3 vezes o zero. É 1000. Assim como 10 à quinta, 1 com 5 zeros. Esses são macetes, tá? Para a gente agilizar o processo. Somente isso. Mas na dúvida, na confusão, na hora do nervosismo, se não lembrar, faz lá 10 vezes 10 vezes 10, a quantidade de parcelas de fatores que for necessário e faz o cálculo, não tem problema. Mas seria bom tá estudando isso e memorizando esse macete, né, esse método para facilitar e agilizar o seu processo. Visto que num concurso há-se um tempo, né, para cada questão, cada tipo de concurso, cada nível, cada questão é estipulado um tempo para resolver. Então, se a gente consegue agilizar o processo em um exercício ou outro, a gente ganha tempo para o próximo exercício mais difícil, tá? Assim, na potência com base 100, 1000 em diante, a gente vai repetir o mesmo processo. Olha só, 100 elevado a zero. Bom, eu tenho zero pares de zero aqui. Então não aparece nada, é o próprio 1. Todo número elevado a zero dá 1. 100 elevado a 1, olha só. Repetiu-se somente uma vez esse par de zeros. 100 elevado a 2. Repete-se, ó, duas vezes, ó, uma, duas vezes o par de zeros. Então vai acontecer, vamos lá, no 100 elevado a 3, eu coloco 1 e vou repetir esse par de zeros por 3 vezes. Então, olha, acompanha. 0, 0, uma vez. 0, 0, duas vezes. 0, 0, 3 vezes. Então, eu tenho 1 milhão. Assim, vou fazer com 100 elevado a 4. Coloco 1 e vou repetir o par de zeros. Uma vez, duas vezes, 3 vezes, 4 vezes. É isso, divido de 3, tá? 100 milhões. Então é assim que eu vou fazer. Se for 1000, mesma coisa. 1000 elevado ao cubo. Agora não é um par de zeros, agora é um trio, né? São 3 zeros, então eu vou colocar 1, 2, 3, uma vez. 1, 2, 3, duas vezes. 1, 2, 3, 3 vezes. Por quê? Porque está pedindo para repetir esse trio de zeros 3 vezes. É um macete para facilitar a nossa vida. Ok? Isso é o que eu tenho para falar sobre potência. Vou estar postando outros vídeos, um material de apoio aí com exercícios para vocês estarem praticando. Obrigado. Quem puder ajudar curtindo o canal aí, eu agradeço. Ajuda a fortalecer o canal, a fomentar aí a exposição de mais vídeos sobre os assuntos aí. Obrigado.